vão estar no novo decreto do governo do estado. Inclusive, existe a possibilidade do governo antecipar feriados para justamente tentar aí conter os números da pandemia aqui na Paraíba. Vamos falar ao vivo sobre esse assunto com o Sérgio Montenegro. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Exatamente. O governador João Azevedo está reunido com a equipe, vai ficar conversando durante essa semana para tomar essa decisão. Esse novo decreto ele deve ser publicado neste sábado, dia 27 de março, já que o atual ele perde a validade na sexta-feira, dia 26. E a expectativa é exatamente essa, que haja antecipação de feriados, tudo isso para conter a disseminação da Covid-19. Por exemplo, um feriado como o dia 7 de setembro, da Independência do Brasil, e 15 de novembro, proclamação da República, poderia ser antecipados aí para segunda e terça-feira da semana que vem. Claro que sempre existe essa discussão em relação à economia. Segundo o governador, o setor econômico perderia pouco, porque já que seriam feriados que aconteceriam no mês de setembro e no mês de novembro, feriados que eu estou dando apenas como exemplo, né? O setor econômico não perderia tanto havendo essa antecipação. Por que toda essa decisão? A situação está ficando difícil, a gente tem problemas de filas na UTI por conta da Covid-19. Ele também deu uma declaração, disse que nós chegamos de 3.000 a 4.000 mortes em 100 dias, de 4.000 a 5.000 em 50 dias, e ele não quer chegar a 6.000 mortes em 30 dias, que é essa a previsão. No momento, a Paraíba está com 5.300 mortes, e segundo a Secretaria de Saúde do Estado, nós tivemos 27 mortes nas últimas 24 horas. A Fiocruz também sugeriu um lockdown aqui no estado da Paraíba e outros estados também da região Nordeste. Tudo isso, repetindo, para conter a disseminação da Covid-19. Em relação a esse decreto, nós fomos às ruas e conversamos com algumas pessoas para saber o que é que elas pensam, o que é que elas esperam desse novo decreto que deve ser publicado pelo governador João Azevedo neste sábado, dia 27 de março. Vamos ver. Fechasse as praças, porque a gente vê muita aglomeração nas praças. As praças hoje em dia, meu amigo, lá nos bancários mesmo, eu moro nos bancários e vejo um tipo de aglomeração. São mais os jovens, com aqueles pancadão, os paredões. Tem que ter uma conscientização maior. Vamos deixar para fazer festa depois. Estamos comemorando o quê? Não adianta os decretos vir e as pessoas não cumprem. Não cumprem. Custa usar máscara? Não custa. Não é verdade? Muita conscientização. Eu acho que deveria fechar, né, os estabelecimentos do centro e as praias também. Muita gente precisa de emprego, precisa trabalhar, não pode ficar parado. Porém, muitas pessoas não respeitam o distanciamento. Eu considero esse decreto correto, né? Eu considero que realmente as pessoas têm que ficar em casa, se cuidar, mas eu acredito que deveria ter uma certa flexibilização para algumas áreas, entendeu? Porque algumas áreas, elas são também essenciais, entendeu? Como a questão das escolas, como a questão dos restaurantes, dos bares, entendeu? Que é uma área que foi bastante afetada, como é o meu caso, né? Porque assim, com essas novas regras, então, a maioria dos lugares que funcionavam à noite não estão podendo funcionar. Então tiveram que fechar as portas, tiveram que demitir seus funcionários, né? Ou então se adequar ao período de dia. Só que tem algumas sazonalidades, como alguns locais, que realmente só funcionam melhor à noite. Entendeu? Então eu acredito que deveria voltar à flexibilização, né? Abrir um pouco mais, permitir um horário maior para esse pessoal poder trabalhar. Lembrando que para acontecer essa antecipação de feriado, o governador João Azevedo deve enviar um projeto para a Assembleia Legislativa da Paraíba. E, claro, deve estar conversando com o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, para que tenha uma sessão extraordinária e assim consiga a antecipação dos feriados. Agora, um outro assunto que mexeu muito na questão política relacionado também à pandemia foi
relação a uma ação civil pública que foi feita pelo governo do estado contra a prefeitura de Campina Grande em relação à regulação de leitos. O que é que acontece? É porque a Paraíba ela é dividida em 3 macro-regiões. Nós temos a primeira macro-região, que é João Pessoa e as cidades ao redor aqui da capital. Temos a segunda macro-região, que é Campina Grande, e a terceira macro-região, que é Patos e Cajazeiras. O que é que acontece? Cada município ele tem a regulação de leitos, de hospitais que eles têm nas suas cidades. E de acordo com uma resolução, por conta da pandemia, os estados eles passariam a ter esse controle da regulação de leitos. O estado da Paraíba está tendo controle de leitos em relação a praticamente todos os municípios, com exceção do município de Campina Grande. Ontem foi concedida uma tutela antecipada para que a prefeitura de Campina Grande passe a informar a quantidade de leitos, tanto de enfermaria como também de UTIs. Esse assunto foi debatido no programa hoje do Correio Debate, na rádio 98.3 FM. Nós conversamos com o prefeito de Campina Grande, o Bruno Cunha Lima, e ele disse que vai recorrer da decisão, já que o juiz, inclusive, determinou que caso não fosse cumprida, teria multa diária de R$50 mil, podendo chegar até R$10 milhões. Nós conversamos também com o procurador do estado, Fábio Andrade. Ele disse que foi importante essa decisão do juiz para que o estado possa ter o controle de todos os leitos daqui do estado da Paraíba. Linda, eu volto com você. Ok, Sérgio, obrigada pelas informações. Boa noite aí para você. Então tá, existe sim essa grande expectativa, a gente já acompanhando aí algumas declarações, tanto do governador João Azevedo, quanto também aqui falando da capital, né, do prefeito Cícero Lucena, afirmando, confirmando que não vai ter lockdown, apesar de muitas fake news estarem aí percorrendo, né, as redes sociais, principalmente os aplicativos de mensagens, enfim, mas eles já disseram, já anunciaram que não vai ter lockdown e que possivelmente esse novo decreto deve ter, então, algumas medidas mais restritivas. Vale lembrar que semana que vem é a Semana Santa, né? É um feriado em que, normalmente, antes da pandemia, muito aí, um período em que muitas pessoas acabam viajando, acabam promovendo determinados encontros, enfim, não se sabe se esse decreto e as determinações que vão estar nesse novo decreto também já vão ser colocadas, né, pensando nessas possibilidades, em evitar essas possibilidades. Então a gente segue acompanhando, o governador ainda está em reunião, a gente está acompanhando junto à assessoria do governador João Azevedo, ele ainda está em reunião justamente discutindo, debatendo aí essas novas determinações que devem estar no novo decreto que vai ser anunciado esta semana. A gente segue aqui no JC querendo